Olá pessoal do Objetivo Extensivo Noite, tudo beleza? Tá? Firmes e fortes aí, estudando. Tô aqui para falar para vocês hoje um pouquinho da nossa frente 1, tá? Módulo 8, é continuação do módulo sobre o movimento uniformemente variado, tá? Então tem algumas coisas que a gente vai ver, inclusive, que são lá do movimento da aula passada, a gente vai ter que recordar para poder tocar esse assunto, legal? Então vamos lá. Lembra rapidinho o que é move, né? Movimento uniformemente variado é aquele movimento em que a gente tem uma taxa de variação da velocidade constante, a velocidade cresce de maneira uniforme. Então a velocidade muda, mas a mudança da velocidade é previsível, é uma velocidade que muda a uma taxa fixa, a aceleração é fixa, beleza? E aí a gente tinha visto a equação horária, função horária da velocidade e função horária do espaço. Faltava alguma coisa para a gente fechar essa aula, que é a famosa equação de Torricelli. O que o Torricelli fez? Ele demonstrou uma equação de movimento uniformemente variado que não depende da variável tempo, tá? Brincou um pouco com a álgebra, daria para demonstrar isso para você, mas não é interesse dessa aula, nesse momento, fazer essa demonstração. O que interessa é a gente saber como que a equação é. Ela é v quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS, beleza? Tá? Essas equações, para a gente lembrar, a gente cria uma frasezinha, ó. Vi vovô, tá? Vi vovô, mais 2 anões num triângulo sexual. Vi vovô mais 2 anões num triângulo sexual. Lógico, né? Minha intenção não é que você imagine o seu vô numa cena lamentável, mas é que é tão ridícula a possibilidade que a gente acaba decorando a expressão, beleza? Pra gente é interessante a gente sacar que além do Torricelli, a gente tem que guardar essas outras duas aqui. Então qual que é a minha sugestão para você neste momento? Ou dá um print nessa tela como ela está aqui, ou anota isso num canto, numa folha, pausa o vídeo, anota isso, que são essas 3 equações que a gente vai usar para resolver as questões de move, tá? E aí a gente tem como referência, tem como memória, nosso cantinho de memória. Repara que essa aqui, ó, não tem tempo, Torricelli não usa tempo. A da velocidade, ela não tem S, tá? Então ela só fala de velocidade e tempo, velocidade, aceleração e tempo, ela não tem espaço. E essa, por sua vez, não tem velocidade final. Ah, professor, então quando que eu vou usar cada uma? É a pergunta que os alunos mais adoram fazer. Quando que eu uso? Bom, você usa de acordo com os dados que você tem. Tá? Então anota os dados na hora que você for resolver o seu problema, você vai lendo, anota os dados e olha para as 3 equações e veja qual encaixa, qual delas resolve o meu problema a partir das informações que eu tenho. Beleza? Curiosidades aqui, ó. As 3 equações têm V0, tá? As 3 equações têm V0 e as 3 equações têm A. Gente, então sem V0 e sem A, a gente não resolve problemas de move. Ah, professor, e se não tiver? A gente tem que dar um jeito de procurar. Legal? Então lá no seu caderno 2, na página 3, tem uma questão da PUC que fala assim. Um carro parte do repouso com aceleração escalar constante de 5 metros por segundo e percorre uma distância de 1 km. Qual é o valor da velocidade escalar média do carro em metros por segundo nesse trecho? Questão de velocidade média, gente, para mim, só tem um jeito de resolver. Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Será que a gente conhece ΔS? Bom, conheço, ó. ΔS é a distância que ele percorreu, 1 km, 1000 metros. Por que eu passei para metros? Porque a pergunta está em metro por segundo. Bom, se eu sei o ΔS e eu quero saber a velocidade, eu preciso descobrir o tempo. Beleza? Descobrir quanto tempo demorou para esse cara atingir, percorrer essa distância. Como é que eu faço para achar o tempo? Então, de novo, eu tenho que pensar nessas equações aqui em cima. Torricelli, que é o que a gente está vendo agora, não tem tempo. Ué, então não adianta eu querer aplicar Torricelli que eu não vou conseguir achar o que eu estou precisando, que é o tempo. Então eu teria que usar uma dessas duas. Ó, V igual a V0 mais AT. Velocidade inicial é 0, porque ele falou que ele parte do repouso. A aceleração é 5, o tempo é o que eu quero, porque se eu tiver o tempo eu acho a velocidade. E a velocidade média, né? E a velocidade final a gente sabe quanto que é? Não. Então também não posso usar essa. Sobrou para mim, então, somente o sorvetão. Tá? Então, vi vovô mais 2 anões no triângulo sexual. Vovô e vovô adoram Tinder, né? Vovó e vovô adoram Tinder. E o sorvete até aqui, mais o AT quadrado sobre 2, sorvetão. Então, vamos lá, vai ter que usar essa. Ó, senhor, quem que é o S0 e quem que é o S? Não sei, mas eu posso escrever essa expressão do sorvetão de uma forma compacta assim, ó. ΔS igual a V0T, mais AT quadrado sobre 2. Senhor, o que você fez com S0? Passei para cá. Se eu passo o S0 para esse lado de igual, ele vem subtraindo. E S menos S0 é o que a gente chama de ΔS. E o ΔS eu conheço. Então, ó, ΔS eu sei, V0 eu sei, A eu sei. A única coisa que está faltando a gente descobrir é o tempo.
Se eu descobrir o tempo, eu mato a velocidade média. ΔS é 1000, é igual a 0 vezes t, mais 5t² sobre 2. Pessoal, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então ia ficar 1000 igual a 5t² dividido por 2. Esse 2 que estava dividindo, eu mandei multiplicando. Então 2 vezes 1000, 2000. Tá? Igual a 5t². 5t² ficou sozinho. Lembra? 0 vezes t é 0. Igual a 2 vezes 1000. Aí eu mandei o 5 dividindo. t² 2000 sobre 5, t² é 400. T é raiz de 400, T é 20, né? Não adianta que a gente querer fazer mais ou menos 20, que aí não rola, né? T é 20, tá? Só pode ser positivo porque é tempo. Bom, achei que esse cara percorreu esses 1000 metros em 20 segundos, tá? Esse é o nosso T. Como ele quer saber a velocidade média, eu posso falar que a velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Professor, aqui é T, lá é ΔT. No fim da história é a mesma coisa, né? O cronômetro estava zerado no começo do movimento, então ele gastou 20 segundos aqui. Então, ΔS é 1000 dividido por 20. Corta um zero com o outro. Dá 100 dividido por 2, 50. Alternativa C. Beleza? Ó, eu sou um cara meio chato, né? Eu sempre falo isso. Equações de move, equações que têm movimento acelerado, são essas três. Por que eu fiz ΔS por ΔT aqui? Porque ele pediu velocidade média. Repara que a velocidade média é diferente deste V aqui, ó. Ou deste V aqui. Essas velocidades, elas são velocidades finais, tá? E essa é uma média. Ah, professor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque a velocidade do cara vai aumentando à medida que ele vai andando. Quando a gente calcula a média, a gente tem um valor médio, beleza? E essas equações, elas trabalham com velocidades finais. Então, só cuidado para não confundir essas coisas na hora que você for fazer tarefa, tá? Se você confundir e não vai dar certo, me procura no Click Meeting que eu te ajudo. Tranquilo? Questão 2, uma questão da Olimpíada de Portugal. Questões de Olimpíada geralmente são um pouco mais sofisticadas, um pouco mais difíceis do que as questões que a gente tem às vezes em vestibular. Mas é uma questão bacana de fazer. Então ele fala assim, a mãe de Joana viajava numa estrada retilínea a velocidade escalar de 72 km por hora quando avistou uma tartaruga que atravessava a via vagarosamente. Acionou o pedal do freio, imprimindo ao automóvel uma freada constante, conseguindo parar em 8 segundos a uma distância de 10 metros da tartaruga. Então não é que ela percorreu 10 metros, ela parou 10 metros antes da tartaruga. Tá? Ela não atropelou a tartaruga. Atrás da mãe de Joana, no mesmo sentido do movimento, deslocava-se outro automóvel. No instante em que a mãe de Joana iniciou a freada, o outro automóvel estava a uma distância d e deslocava-se com uma velocidade escalar igual a 3 sobre 2 da velocidade escalar inicial da mãe de Joana. O automóvel que viajava atrás da mãe de Joana iniciou a freada no mesmo instante que esta. No entanto, esse automóvel tem maior massa e um sistema de freios menos eficiente, conseguindo frear com uma aceleração escalar igual a apenas a metade da aceleração escalar do automóvel da mãe de Joana. Vamos lá, letra A, pergunta agora. Determine a que distância d da tartaruga se encontrava o automóvel da mãe de Joana quando iniciou a freada. Primeira coisa que a gente faz em problemas de cinemática, tá? São esses aqui ou anterior, é anotar direito os dados. Então no item A, quais são os dados que eu conheço a respeito do carro da mãe de Joana? Que é dela que a gente está perguntando aqui. Velocidade inicial, 72 km por hora. Não se faz conta em km por hora para movimento acelerado. Observe, então, por que ele dá em km por hora? Porque nosso velocímetro marca a velocidade em km por hora. É legislação brasileira. Mas a gente faz a conta no SI. Então, vou dividir por 3,6, 20 metros por segundo. É um tradicional aqui, tá? Comum aparecer. Ela vai pisar no freio e parar. Então eu sei que no final a velocidade dela tem que ser 0. E que para isso ela gastou 8 segundos. Ok? O que a gente quer saber? A gente quer saber a distância que ela percorreu até parar. Eu quero saber o ΔS. A gente podia pegar aquelas equações que você tem, tá? As 3 equações, e olhar qual delas eu consigo resolver. Só tem um detalhe. Todas as 3 equações que tem lá no primeiro slide que a gente viu aqui, e que você deve ter dado um print na tela, ou deve ter anotado, todas elas têm V0, todas elas têm A. A gente sabe a aceleração aqui? Ainda não. Então não tem como a gente determinar essa distância sem achar a aceleração. Se você ficou tentado de fazer 20 vezes 8, tá? De fazer 20 vezes 8, 160 metros, cuidado, o movimento não é uniforme. Se você não assistiu a aula do módulo anterior,
Lá eu tinha dado um exemplo de academia e eu perguntava qual dos dois planos era mais vantajoso, né? Quando a gente tinha lá academia. No plano 2, que a mensalidade era variável, eu não podia pegar um valor qualquer de um mês e multiplicar por 13, que dava errado. E por quê? Porque o valor da mensalidade não era fixo, aqui é igual. Essa velocidade de 20, ela está mudando, ela não vale 20 durante todos os 8 segundos, ela varia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a aceleração. Como é que eu acho a aceleração? Vovô e vovó adoram Tinder. Ah, vovô e vovó adoram Tinder. Velocidade final 0, igual a velocidade inicial 20, mais A vezes 8. Ó, a aceleração vai ser menos 20 sobre 8. Ô, senhor, o que você fez aí? Passei o 20 para lá, depois mandei o 8 dividindo. Tá? Essa matemática, essa equação de primeiro grau, eu sei que se você fizer com calma, você vai acertar. Dá menos 2,5. Por que a aceleração deu negativa? O nosso movimento aqui é retardado. Tá? A gente está fazendo o carro parar. Professor, eu coloquei as velocidades ao contrário e a minha deu positiva. Questão dissertativa, você perderia ponto. Existe uma ordem que o fenômeno acontece. Tá? Ele começa com velocidade e acaba sem. Ele para no final. Então, a aceleração menos 2,5. Agora eu posso pensar de novo nas equações que eu tenho. Eu quero saber a distância que ela percorreu. Bom, o que eu conheço? Eu conheço o tempo, conheço a velocidade inicial e final, conheço a aceleração. Torricelli resolve. Tá? Torricelli resolve. Ó, velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, elas têm que ser ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos, vezes ΔS. Aqui vai dar 5 ΔS, que eu mandei positivo, tá? Somou, 20 ao quadrado é 400, divide um pelo outro, dá 80. Ô, professor, eu estava tentando fazer aqui, eu fui lá e fiz pela mesma equação que você usou no exercício 1. ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Se você fizer isso, tá? ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. E dá para fazer, porque eu sei o V0, que é 20. Vou tentar achar meu mouse aqui, ó. Sei o V0, que é 20. A gente achou o A. A gente sabe o tempo. Se você aplicar essa equação, você vai descobrir os mesmos 400 metros aqui. Ou, perdão, os mesmos 80 metros. Tá? Quando a gente tem duas equações que conseguem resolver a questão, o resultado das duas tem que ser idêntico. Legal? Bom, então ela gastou, né, ela percorreu 80 metros até parar. Ah, então ela estava 80 metros antes da tartaruga. Não. Por quê? Porque ela percorreu 80 metros e ainda parou 10 metros antes de atingir a tartaruga. Tá? Ó, então ela andou até parar 80 e ainda tem 10 de distância para a tartaruga. Então onde ela estava quando ela começou a frear? A 90 metros de distância. Belezinha? Sem susto aí? Bacana a questão, né? Letra B. Qual o menor valor D que permite uma freada segura, isto é, sem colisão entre os carros? D, aí a distância do carro de trás. Vamos com cuidado. O que eu sei a respeito do carro de trás? Eu sei algumas coisas. Eu fui direto aqui, ó. Eu marquei direto, mas eu preciso conversar com você sobre isso, ó. Eu sei que a velocidade desse carro é 3V0 sobre 2, em que o V0 é a velocidade desse. Então, olha lá, ó. Se a velocidade inicial do carro da frente era 20, põe 20 no lugar do V0 aqui, ó. 3 vezes 20, 60. Dividido por 2, 30. Então, eu sei que a velocidade inicial desse carro é 30. Tá aqui, ó. Tá? Eu sei que esse carro vai frear, ele vai parar. Beleza? Então, a velocidade final do segundo carro é 0. A velocidade inicial era 30. A aceleração desse carro, ele falava para mim que era metade da aceleração do carro da mãe de Joana. A aceleração do carro da mãe de Joana é 2,5. Então, a desse cara é menos 1,25. Negativo, porque é freada, né? Tá freando o carro, tá? E metade de 2,5, 1,25. Qual é a distância que esse carro pode percorrer? Bom, ele pode percorrer a distância até chegar nesse outro. Ô, senhor, então a distância ΔS é D? Não, porque esse carro aqui, ó, ele andou 80 metros para frente até parar. Lembra? Ele andou 80 metros até parar. Senhor, não é 90? Não, 90 seria a distância para ele não atropelar a tartaruga. Ele anda 80 até parar. Ué, então qual é a distância que esse carro tem para percorrer até chegar naquele? Né? O limite para ele bater naquele é essa distância D, que estava separando os dois nesse momento, mais os 80 que ele andou. Então, ΔS, D mais 80. Repara que o problema aqui, minha opinião, tá? Não é exatamente a física no sentido da equação, da conta, da teoria. Sim, a forma como o texto foi apresentado e o fenômeno em si, que a gente tem que sacar isso, tá?
Esse carro 2, ele tem que parar no máximo encostando nesse. Ah, então ele tem que percorrer D. Não, quando ele chegar aqui, esse cara já não está mais. Então ele tem que percorrer D mais os 80, que é onde esse parou. Então o final é 0, inicial, mais 2 vezes A, ΔS, D mais 80. Ó, 2 vezes 1,25 dá 2,5, esse 2 é da fórmula. Esse cara era negativo, eu trouxe para o lado de cá. 2,5 vezes D mais 80 é igual 30 ao quadrado, que é 900. Dividir por 2,5 aqui. D mais 80, 900 dividido por 2,5. 900 dividido por 2,5, 360. Então D mais 80 é igual a 360. Passa 80 para lá. D vai ser 360 menos 80, que dá 280 metros. Tá? Se ele tiver 280 metros atrás, ele consegue frear sem bater nesse carro, tá? Com essa taxa de aceleração e essa velocidade. Belezinha? Questão mais divertida, né? O item A acho que um pouco mais tranquilo, bacana. O item B também usamos a equação de Torricelli, mas um pouco mais sofisticado. Nos dois casos, a grande sacada, eu preciso que você guarde isso para o módulo 7 e o módulo 8, é tomar os dados, anotar os dados da questão e ver qual equação que encaixa para resolver. Beleza? Questão 3, já é uma questão mais fácil. Ele fala assim: 2 carros trafegando na Avenida Paulista, em São Paulo, caminhavam lado a lado em faixas paralelas com velocidade escalar constante e V igual a 10. Estando eles a uma distância D da faixa de segurança dos pedestres, o farol fechou. Repara que essa distância D, ele me falou aqui, ó, 30 metros, e a faixa de pedestre tem 3 metros de comprimento. O motorista do carro 1 dirigia atentamente e imediatamente pisou no freio, imprimindo a seu veículo uma desaceleração de módulo 2. O motorista do carro 2 estava ao celular e retardou a freada em 1 segundo. Ao desacelerar o seu veículo, impôs idêntica desaceleração de módulo 2. Quer dizer, a partir do momento que pisou no freio, a desaceleração deles é igual. Qual é a diferença? Um pisou no freio mais tarde, porque ele estava olhando o celular. Letra A. O carro 1 parou antes ou depois da faixa de segurança? Descreva a sua posição. Então vamos lá. Dados do carro 1. Velocidade inicial era 10. Velocidade final é 2. É 0. Eu quero que ele pare. Então velocidade inicial é 10, velocidade final é 0. Qual é a aceleração dele? Menos 2. Sor, por que a aceleração é menos 2? Porque o movimento é retardado. Né? É uma desaceleração de módulo 2. Quando o texto fala para você de módulo, ele está dizendo, ó, eu não estou te informando do sinal. O sinal é você que tem que interpretar. E aí, se o movimento é retardado, a aceleração neste caso tem que ser negativa. Então, vou retomar a ideia. Eu quero saber qual é a distância que esse cara percorre até parar. Eu tenho tempo? Não, então vou usar a Torricelli. Tá? 0 ao quadrado, velocidade final, é igual a velocidade inicial 10 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2 vezes ΔS. Beleza? Ó, 0 vai ser igual a 100 menos 4 ΔS. Passo 4 ΔS para cá, tá? 4 ΔS passo para cá, mando 4 dividindo. ΔS vai dar 100 dividido por 4. ΔS dá 25 metros. Se a distância que ele estava da faixa era 30, e ele percorre 25 metros até parar, ele parou 5 metros antes de atingir a faixa. Tá legal? Tranquilo? Letra A. Tá? Cuidado, né? Vou falar de novo. ΔS por ΔT, a gente só faz, tá? Só faz ΔS por ΔT se ele pedir velocidade média ou se o movimento for uniforme. Movimento acelerado, a gente usa exceção feita. Se ele pedir velocidade média, as 3 equações que estão lá nesse primeiro slide que eu espero que você tenha anotado num papel. Tranquilo? Letra B. Olha o que ele fala agora. O carro 2 conseguiu parar antes da faixa de segurança? Descreva a sua posição. O que acontece com o carro 2? Como o motorista estava desatento, quando ele fala que ele retardou a freada em 1 segundo, quer dizer, tem 1 segundo em que ele se mantém com a velocidade de 10. Por quê? Porque ele estava olhando o celular. Então ele não começou a frear. Ué, então quanto de distância esse cara percorre durante esse 1 segundo? Este é movimento uniforme. Então eu escrevi aqui, ó, em movimento uniforme, eu posso falar para você que o ΔS é velocidade vezes tempo. Observe que equação que é essa? É o V igual a ΔS por ΔT. Ah, mas você falou que não pode usar. Se for movimento uniforme ou velocidade média, eu posso. Eu não posso quando o movimento for acelerado. Legal? Então olha aqui, ó, ΔS é a velocidade vezes o tempo. 10 vezes 1 é 10. O que a gente descobriu aqui?
Ué, se o cara anda 10 metros por segundo, com velocidade constante, em 1 segundo ele anda 10 metros, foi isso que a gente viu. Ué, então ele andou 10 metros antes de começar a frear, enquanto ele estava desatento. Ué, então ele já está a 20 metros da faixa de segurança. E agora? Bom, agora ele vai frear igual o primeiro carro, porque a taxa de desaceleração dele é igual a do primeiro. Então, a partir do momento que ele pisa no freio, ele vai percorrer mais 25 metros até parar. Olha o que vai acontecer, então. Ele percorreu 10 metros antes de frear e 25 até parar. Porque quando ele começa a frear, eu caio na equação de Torricelli aqui. Então, ele percorreu ao todo 35 metros. Ele estava a 30 metros, percorreu 35, ó, passou os 30, passou os 3 e está 2 metros para frente da faixa de pedestre. Qual é o significado disso? Se o semáforo tivesse fechado e eu tivesse alguém atravessando e o cara freasse desse jeito, ele iria atropelar a pessoa que está na faixa porque estava olhando para o celular. Tá? Então ele está 2 metros depois da faixa de segurança. Belezinha? Bonita questão. Questão bem interessante da gente fazer, e de novo, usando o Torricelli. Última questão. Uma questão de gráfico. Ele fala assim, ó, uma caixa era puxada por meio de uma corda com velocidade constante sobre um plano horizontal. Como é que eu sei que é constante? Olha a velocidade aqui, ó, fixa, tá? Um valor constante para ela aqui, beleza? Em determinado ponto do trajeto, a corda se rompe devido à inércia e ao atrito, a caixa perde uniformemente seu movimento até atingir o repouso. Como assim devido à inércia? O corpo que está andando deveria permanecer andando, só que aí o atrito, ó, vai freando, freando, freando até que esse cara para, tá? Você pega uma bola no chão, chuta a bola, ela vai rolar durante um tempo e depois para, pela ação do atrito, pela ação da resistência do ar. Aí ele fala aqui, ó, no gráfico estão representadas as velocidades escalares da caixa em função do tempo. O valor absoluto é em módulo, tá? A gente não vai pôr o sinal, a gente vai achar o sinal na conta, mas não vai pôr. Da aceleração escalar da caixa, no momento em que a corda se rompe, até a total perda de movimento é igual a. Ele quer saber a aceleração. Como que eu posso achar a aceleração aqui? Poderia fazer V igual a V0 mais AT? Poderia, só tem que tomar um cuidado. Se eu fizer V igual a V0 mais AT, eu só posso pegar o trecho que tem aceleração. Antes do 20 eu não posso. Então a minha opção aqui é calcular por ΔV por ΔT. Tá? A aceleração é ΔV por ΔT. É o cálculo da aceleração como se fosse a média, aceleração média. A igual a ΔV por ΔT. Se você fizer V igual a V0 mais AT, sem crise, só posso pegar 40 segundos, tá? Porque antes disso não tinha aceleração. Se a gente faz ΔV por ΔT, o que é delta? É sempre final menos inicial. Ó, velocidade final é 0. Beleza? Quando começou a frear, quando começou a diminuir a velocidade, ela valia 18, professor. Opa, só que 18 aqui está em quilômetros por hora. Tá? Tá 18 km por hora. A gente não faz conta em quilômetro por hora. Então eu tenho que pegar esse 18 e dividir por 3,6. Se você dividir 18 por 3,6, é o 5 que aparece aqui. Tá? Não faça conta de movimento acelerado em quilômetro por hora. Inclusive porque aqui está em segundos. Então, ó, final, velocidade final é 0, ele para, e a inicial era 5, que equivale a 18 km por hora. Então, o que aconteceu com a velocidade? Ela foi de 5 para 0, ela diminuiu 5, vai dar menos 5 aqui em cima. Quanto tempo demorou para acontecer isso? Bom, pega o tempo final 60, menos o tempo inicial, o tempo onde a gente começou a frear, que é no 20. 60 menos 20. A aceleração vai dar menos 5 por 40. Vamos entender? Diminuiu 5 metros por segundo a velocidade em 40 segundos. Menos 5 dividido por 40, menos 0,125. Por que aqui a resposta não vai estar negativa, que é a letra A? Porque ele pediu em valor absoluto. Beleza? Essas questões de MOVE, tanto o módulo 7 quanto o módulo 8, são questões que você tem que fazer. Raramente eu vou chegar aqui e falar para você não estudar, não fazer tarefa. Mas isso cai muito, tá? Isso cai bastante. E ainda vai servir de referência para a gente em outras matérias. Dinâmica pode aparecer isso, em eletrostática isso pode aparecer. Tá? Então é legal que a gente saiba fazer essas questões. Tanto que elas são importantes para os vestibulares, quanto para outros assuntos que a gente vai ver. Beleza? Então, sugiro que você faça a tarefa, módulo 7 e 8. Tá? Daqui a pouco, né, mais para frente eu mando o módulo 9 para você. Me procura no Click Meeting, no horário da aula, que a gente resolve as questões para a gente tirar dúvida. Muitas vezes é interpretação de texto, às vezes é um arredondamento ali, um ajuste na matemática. Eu consigo te atender mais no que você precisa. Beleza?
Pessoal, bons estudos, espero que você tenha entendido bem essa aula aqui. Abraço.